Olá, pessoal. Aqui é a doutora B, founder e CEO da Health Tech Brasil. Eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês que entraram no nosso novo canal do WhatsApp, que é uma ferramenta mais acessível para a nossa comunicação da Hub de Inovação. Então, se você ainda não entrou no nosso canal gratuito para comunicação com a Health Tech Brasil, o link está aqui na descrição do vídeo. Lá a gente manda mensagens e entrega muito valor sem cobrar nada em troca de vocês, além da sua presença. E é claro, se você puder, já deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos que também querem saber tudo de inovação. Mas sem mais delongas, eu gostaria de introduzir o mini workshop que a gente vai fazer aqui na nossa comunidade, lembrando que a Hub de Inovação da Health Tech Brasil é uma iniciativa apoiada oficialmente pela Meta e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Gostaria de agradecer todos os nossos clientes, todos os nossos parceiros e toda a nossa equipe por fazer isso possível e agora trazer vocês cada vez mais perto dessa medicina pós-digital. Já desde 2020 que eu venho falando que o mundo está numa nova fase. A gente não vive mais o pós-modernismo, a gente vive o pós-digital. O que significa? Que as ferramentas digitais hoje, elas não são mais diferencial, elas são parte integrada de todos os aspectos do nosso dia a dia. E é lógico que a medicina não ia ser diferente. Nesse contexto, a inteligência artificial entra como uma ferramenta que não é mais uma tendência, mas na verdade é uma ferramenta indispensável para otimizar tanto a tomada de decisão, quanto a nossa agilidade e organização de rotina no dia a dia. Esse workshop ele vai ser bem curtinho, poucos minutos, só para introduzir um pouquinho da promptografia, que é essa arte de fazer os prompts para conversar com as máquinas. Quem de vocês não se sente sobrecarregado com a quantidade de informação, de documentação e de conteúdo para estudo? A inteligência artificial pode ser um antídoto para lidar com esse volume de informações no tempo tão curto que todos nós temos. Ela vai nos ajudar a transformar todo esse volume em conteúdos práticos sob medida para as suas necessidades. Então vamos lá? Você já deve conhecer o ChatGPT. Eu vou usar duas outras ferramentas muito similares aqui hoje, que é o Meta AI e o Google Gemini, que ambos têm acesso gratuito e vão poder fazer, além do ChatGPT e também de outras ferramentas, um pouquinho da arte da promptografia para ajudar você no seu dia a dia a partir de agora. Então abre aí no seu computador, vamos começar o site da Health Tech Brasil, vocês vão ver depois. Lá vocês podem encontrar os cursos, as consultorias e acesso também para a nossa comunidade. E em breve a gente vai ter muitas novidades em relação à nossa plataforma de realidade virtual, que vai estar disponível para todos vocês acessarem no MetaQuest. Mas, se você ainda não é tão adepto das tecnologias, ainda não tem um óculos de realidade virtual na sua casa, não precisa se preocupar. Nós temos o curso de Introdução à Saúde Digital para você pegar desde o começo as ideias, os fundamentos de todas as tecnologias que estão aqui ao nosso redor hoje. E também temos uma consultoria específica para a sua necessidade, da sua clínica, da sua faculdade, da sua prática. A gente senta juntos em algumas horinhas e resolve as suas dores usando as ferramentas, as melhores ferramentas para as suas necessidades específicas. Vamos lá, depois de abrir o site da Health Tech Brasil, vamos entrar aqui no Meta AI. Eu preparei um documento que eu vou soltar amanhã na nossa comunidade. Então, se você não está ainda no grupo do WhatsApp, de novo, está aqui embaixo o link. Esse documento vai ser entregue amanhã lá, onde eu juntei alguns prompts de importância para documentação clínica, estudos, pesquisas, comunicação com o nosso paciente. Vamos começar por uma coisa muito básica, a tecnologia digital mais presente no dia a dia do médico, que são os prontuários eletrônicos. Acredito que a maioria já tem acesso, mas a gente sabe que o nosso país é muito heterogêneo e existem muitos lugares onde ainda o prontuário é manual, certo? Onde o prontuário já é digital, sabemos que alguns têm essa classificação desde o início no prontuário médico do SOAP, né, para a gente poder organizar as informações do paciente.
mas cada médico tem o seu jeito de fazer a anamnese, escolher a história e dar conduta. Então, a inteligência artificial aqui entra como uma ferramenta para você poder ficar mais tempo ouvindo, conversando com o seu paciente, menos tempo digitando no computador. Então, vamos supor aqui, o prompt na íntegra estará no documento que eu vou enviar amanhã, dia 14 de agosto, na comunidade da HealthTech Brasil do WhatsApp. E agora eu vou pegar já o prompt formatado para as nossas necessidades para usar de exemplo. Então aqui a gente vai dizer o quê? Crie uma nota SOAP para um homem hipotético de 55 anos com fadiga e pressão alta. Aqui ele coloca os achados dos exames e o diagnóstico com plano de ação, incluindo o medicamento. Ou seja, ele já fez todo o trabalho dele de médico e agora a gente vai usar a inteligência artificial para organizar a documentação. Vamos lá na MetaAI, rapidinho, copiar e colar esse prompt que eu já deixei prontinho para vocês e ver como que sai esse resultado. Maravilha! Então, ele já dividiu no exame subjetivo, queixa principal, histórica médica relevante e os sintomas associados. No objetivo, exame físico, ali, pressão arterial, IMC e o edema que foi observado de acordo com as notas que a gente enviou. Não demos muitos detalhes aqui, se era um edema de face, se era edema de membros inferiores, mas isso, lembrando, é só um exemplo. Você vai pegar essa estrutura e usar como for melhor para você, certo? Na avaliação, novamente, colocamos aqui o diagnóstico de hipertensão, que foi feito pelo médico, mas organizado pela inteligência artificial aqui no tópico de avaliação. E, por fim, o plano de tratamento organizadinho de acordo com as notas médicas. Certo, pessoal? Esse foi um exemplo simples, mas que mostra diretamente como a gente pode usar a inteligência artificial para documentação dos nossos documentos do dia a dia. Outra coisa que a gente poderia fazer é o quê? Documento, cartas, laudos de encaminhamento para seguradoras de saúde, para pedir, enfim, aquelas documentações longuíssimas que a gente sabe que muitas vezes são similares, mas que tem pequenas diferenças de um paciente para o outro, certo? Então aqui tem a estrutura do prompt também, escrever uma carta de encaminhamento para o especialista tal, para o paciente tal, resumindo os sintomas, os resultados de exames e o motivo do encaminhamento. Eu peguei aqui um caso clínico geral, né? Então a gente vai estar encaminhando para um neurologista, hipoteticamente, para um caso de esclerose múltipla, tá? Seguindo essa mesma estrutura que eu falei, eu vou vir aqui na MetaAI e jogar o prompt. Dessa forma, a inteligência artificial vai criar toda a carta de encaminhamento da forma mais profissional possível, sem você ter que gastar tanto tempo na documentação, certo? Aqui, vamos abrir um parênteses, você veja bem, no meu exemplo, por mais que eu tenha descrito todas as características, o gênero, a idade, os sintomas, em momento algum eu coloquei dados sensíveis do paciente. Então, lembrando, nunca colocar nome, endereço, telefone, e-mail dos seus pacientes, porque essas informações, elas estão indo para a internet. E os dados privados dos nossos pacientes devem ser mantidos em sigilo, ética médica. Muito importante na saúde digital, certo? Então esses foram 2 exemplos. Eu vou pegar um último aqui e agora a gente vai para o Google Gemini, só para mostrar uma outra ferramenta que também funciona tão bem quanto o ChatGPT e a MetaAI. E agora a gente vai fazer um prompt para comparar as diretrizes clínicas de uma certa doença. Então, no exemplo aqui, eu usei uma diretriz de hipertensão e diabetes. O prompt seria: vamos comparar as últimas diretrizes de manejo de hipertensão da American Heart Association com o Ministério da Saúde do Brasil. A gente vai pegar esse prompt, que eu vou mandar amanhã na comunidade, então não esquece de entrar aqui no Google Gemini, abrir uma nova conversa, maravilha, e jogar o prompt. Assim, ele vai resumir e comparar os principais pontos de diferença e de convergência entre esses 2 protocolos. Aqui está o resultado, ele listou aqui da AVA, o que é definido pressão, como é definido pressão alta, pressão arterial elevada pela American Heart, como isso é definido pelo Ministério da Saúde,
certo? Quais que são as diferenças de abordagem de tratamento e também quais que são as implicações para a nossa população específica. Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, ela é como se fosse um médico. O médico jovem, ele ainda está aprendendo, porque ele viu poucos casos, então ele tem pouca experiência. O médico mais antigo já viu muitos casos, isso torna o diagnóstico dele mais preciso. A mesma coisa a inteligência artificial. Quanto mais contexto você der para ela, quanto mais informação de qualidade ela tiver para tomar decisões, melhor. Então, nesse caso, a gente especificou que estamos no Brasil, que queremos diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil, e ele fez aqui um corte para as implicações dessa diferença da American Heart para o Ministério da Saúde e quais que são as implicações disso para a nossa população brasileira. Pessoal, esses foram 3 simples exemplos. Esse documento aqui, com vários outros prompts de utilidade clínica, serão enviados na nossa comunidade no dia 14 de agosto de 2025. E antes de finalizar, eu gostaria só de mostrar, na prática, uma das tecnologias que nós desenvolvemos aqui na Health Tech Brasil 100% com inteligência artificial. Eu batizei de OSS Scenario Generator. O OSS é um formato de estruturação de casos clínicos simulados, que nós utilizamos muito na Health Tech Brasil e sabemos que as faculdades de medicina também utilizam muito para fazer os cenários de simulação, certo? Então aqui a gente transformou um processo trabalhoso de criar um caso clínico para educação, com briefing, debriefing, nota, o que não pode faltar na avaliação do aluno, em um processo rápido e simples com esse aplicativo de exemplo que eu vou mostrar para vocês. Então aqui na descrição do caso clínico a gente vai dar um exemplo muito simples, um caso de trombose venosa profunda em membros inferiores, causada, influenciada por anticoncepcional oral. Eu vou clicar aqui em gerar roteiro e em alguns segundos teremos todo o roteiro OSS gerado com briefing, debriefing, sinais e sintomas e tudo que precisa para que esse caso clínico vire um roteiro de simulação. Maravilha! Aqui vemos o que deve ser, como deve ser chamada a estação e os objetivos, incluindo o tempo limite para que esse atendimento seja feito, o briefing do paciente simulado, então aqui ele criou toda a anamnese, a gente pode ver nome, idade, queixa principal, história da moléstia atual, os antecedentes pessoais, o exame físico, o comportamento da paciente, o checklist para o professor, para o examinador. Então, tudo isso daqui, com pontuação, o que não pode faltar, as informações complementares e, por fim, o diferencial da Health Tech Brasil, que são os elementos de gamificação. Eu queria mostrar isso para vocês hoje, para dar um pouquinho do gostinho do que a gente está fazendo aqui dentro e poder reunir cada vez mais profissionais incríveis como vocês aqui na Health Tech Brasil. Então, um último lembrete para quem ficou aqui, deixa o like, compartilha com seus amigos e não se esquece de entrar na nossa comunidade. Caso o que foi demonstrado hoje e o que está no documento que será enviado na comunidade não seja o suficiente para você, você quer saber mais, você quer usar a inteligência artificial alinhada para suas necessidades, nós temos vagas de consultoria abertas agora para o mês de agosto e setembro. Então não perca a oportunidade. Espero vocês. Até lá!